A Lei do Inquilinato foi criada em 1991 com o objetivo de regulamentar os papéis de todos os envolvidos em um processo de aluguel de imóvel, estabelecendo os deveres e os direitos do inquilino, né, que é o locatário, e do proprietário, que é o locador, assim como a atuação das imobiliárias na intermediação dessa relação comercial. Já em 2023, ela passou por modificações, sendo chamada de Nova Lei do Inquilinato, sendo que as principais alterações são relacionadas ao processo de despejo dos inquilinos inadimplentes. A seguir, eu detalhei por inteiro a lei do inquilinato, apresentando os direitos e deveres dos locadores e locatários, tá? Vamos falar mais sobre isso, mas antes de continuar, para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol Rodrigues, decoradora de interiores e corretora de imóveis. Já deixa o seu like se você gosta desse tipo de assunto e se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho para ser notificada sempre que eu postar novos vídeos aqui. Combinado? Eu te convido também para me acompanhar nas redes sociais, onde eu compartilho mais dicas e novidades com mais frequência e inclusive eu interajo lá com os seguidores, tá? Os endereços e links estão aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? Bom, mas voltando para o tema do vídeo, afinal, o que é a Lei do Inquilinato, né? Em 18 de outubro de 1991, entrou em vigor a Lei Federal de número 8.245, comumente conhecida como a Lei do Inquilinato. Desde a sua criação, a legislação serve como base para a elaboração das cláusulas de contratos de locação de imóveis urbanos, tanto residenciais quanto comerciais, em todo o país. A Lei do Inquilinato é um conjunto de normas que regulamenta as relações entre locadores e locatários de imóveis no Brasil. Essa lei estabelece os direitos e deveres de ambas as partes, além de determinar as regras para pagamento de aluguel, reajustes e rescisão de contrato, entre outras questões, tá? Então assista ao vídeo inteiro para saber mais detalhes sobre a lei do inquilinato, tá? E eu quero jogar uma pergunta aqui, né? Quais imóveis não são cobertos pela lei do inquilinato? Bom, por se tratar de uma legislação muito específica, né, como eu já disse anteriormente, que é dedicada exclusivamente a imóveis urbanos, a lei do inquilinato não abrange diversos outros tipos de imóveis, como especificado logo em seu artigo 1º, que são eles: primeiro, imóveis de propriedades da União, dos estados e dos municípios, além de outros destinados ou ligados à administração pública, como fundações, por exemplo, tá? Vagas autônomas de garagem ou de espaços para estabelecimento de veículos, tá? Espaços destinados à publicidade e a parte hotéis, hotéis residência ou similares, ou seja, imóveis em que o morador é contemplado, sabe, dentro do pacote de aluguel por uma série de prestação de serviços regulares. De acordo com o texto da Lei do Inquilinato, esses imóveis são regulados pelo Código Civil e por outras leis específicas, tá? E então, voltando na Lei do Inquilinato e falando agora sobre a Lei de Direitos do Inquilino. Bom, contrato é um documento que formaliza os direitos e deveres a partir de um acordo comercial. E no caso de uma locação de imóvel, o inquilino, que é o locatário, e o proprietário, que é o locador, são os dois agentes. Então, eu vou falar aqui alguns dos principais direitos do inquilino presentes na Lei Federal de número 8.245. Bom, o imóvel precisa estar em boas condições. É óbvio, mas sim, precisa ser dito. Em caso de apartamento, o inquilino não é obrigado a pagar as despesas extraordinárias do condomínio, tá? E se o proprietário decidir vender o imóvel, a preferência de compra é do inquilino. Bom, o inquilino pode pedir também a quebra do contrato a qualquer momento. A lei do inquilinato visa garantir que ambos, locatário e locador, tenham equivalência na relação comercial firmada, evitando que um dos lados seja prejudicado e, consequentemente, sofra prejuízos, tá? Então, receber o imóvel em plenas condições de uso na entrega das chaves. Trata-se de um dever do proprietário garantir que o imóvel esteja em perfeitas condições de habitação na entrega das chaves, tá? E
para que esse direito garantido pela lei do inquilinato seja cumprido, foi convencionada no mercado imobiliário a prática da vistoria de entrada, que é uma das etapas mais importantes num processo de aluguel, tá? Ela é feita uma verificação em diversos itens que atestam o estado de conservação do imóvel, incluída em um relatório com fotos. E posteriormente, ao fim do contrato, você tem o dever de devolver o imóvel da mesma forma que encontrou, o que é verificado também na vistoria de saída, tá? Não pagar despesas extras do condomínio. Bom, caso tenha alugado aí um apartamento, o pagamento da taxa extraordinária mensal do condomínio é de responsabilidade sua, uma vez que ela é destinada a cobrir os custos do dia a dia do local, como manutenção, limpeza e conservação, né, de instalações de uso comum, enfim, manutenção e conservação dos elevadores, porteiro eletrônico, antenas coletivas, né? Pequenos reparos nas dependências do condomínio, instalações elétricas e hidráulicas de uso comum, né? Consumo de água e esgoto, gás e energia elétrica das áreas de uso comum, pagamento dos salários, encargos trabalhistas, contribuições previdenciárias e sociais dos empregados do condomínio, né? Reposição do fundo de reserva em caso de uso total ou parcial no custeio ou complementação das despesas descritas, né, que eu citei, proporcional ao período posterior ao início da locação, tá? Então, são consideradas despesas extraordinárias e, portanto, de responsabilidade do proprietário do imóvel, gastos como reformas estruturais do condomínio, instalações de equipamentos de segurança e incêndio, né, telefonia e intercomunicação, além de esporte e de lazer, tá? Despesas de decoração e paisagismo nas partes comuns de uso, né? Indenizações trabalhistas previdenciárias de empregados ocorridas antes do início do aluguel, tá? Aí vem a questão da constituição do fundo de reserva. Bom, ter preferência na compra do imóvel. Sim, a lei do inquilinato dá ao proprietário do imóvel o direito de vender o seu bem a qualquer momento, mesmo que ele esteja ocupado. Mas se você é um inquilino em questão, saiba que a mesma legislação obriga a preferência de compra deste imóvel que seja sua, tá? De acordo com o artigo 27 da lei número 8.245, o direito de preferência deve ser oferecido ao inquilino em igualdade de condições com terceiros. Sendo assim, o proprietário deve formalizar essa preferência assim que receber uma proposta de compra de um terceiro, contando inclusive com as mesmas condições de compra, né, que envolve forma de pagamento e o valor final, tá? E uma vez comunicado, você terá até 30 dias para manifestar ou não o seu direito de compra. E caso não deseje, deverá observar o que rege o seu contrato de aluguel a respeito da desocupação do imóvel, tá? Receber de volta o dinheiro gasto em benfeitorias e reformas. Bom, o imóvel aprovado na vistoria de entrada não significa que um contratempo não possa ocorrer, né? Especialmente em situações silenciosas e que não estão à vista, como vazamento, por exemplo. Algo que exija uma obra emergencial ou estrutural para que o imóvel se mantenha em perfeitas condições de uso, né? O artigo 35 da Lei do Inquilinato chama essas intervenções de benfeitorias necessárias, que são aquelas feitas pelo inquilino, ainda que não autorizadas pelo locador, visando a conservação do imóvel, como a reconstrução de um telhado quebrado, pintura de paredes ou manutenção nas instalações elétricas e hidráulicas, né? E também tem as benfeitorias úteis, que são aquelas feitas pelo inquilino e que precisam da autorização do proprietário. Estas possuem o objetivo de aumentar ou facilitar o uso do imóvel, ainda que não sejam necessárias, como a instalação de divisórias entre ambientes, instalação de grades, trocas de portas e janelas, né? E aí, em ambos os casos, o inquilino deve ser indenizado pelo valor gasto nas obras. Portanto, se você se encontra em uma dessas situações, guarde todas as notas referentes às intervenções, tá?
quando o inquilino não tem direito a receber o dinheiro de volta pelos valores gastos? Bom, essa é uma pergunta boa que surge sempre. Mas o inquilino ele não tem direito de receber o dinheiro de volta quando realiza benfeitorias voluntárias, tá? Previstas no artigo de número 36. São consideradas benfeitorias voluntárias aquelas ligadas à estética do imóvel, como uma obra feita para uma decoração mais luxuosa, por exemplo, né? E que pode ser facilmente revertidas pelo locatário, findando o contrato de locação, tá? Quebra de contrato de aluguel, né? Que precisa ter um aviso aí de 30 dias de desocupação. Você tem, garantido pela lei do inquilinato, o direito de pedir a quebra de contrato a qualquer momento, antes ou durante a vigência. Esse pedido de rescisão pode ser feito com ou sem aviso prévio de 30 dias. Normalmente, as imobiliárias têm por padrão estabelecer aí um contrato de aluguel de 30 meses. E se você é um inquilino, respeitando o aviso prévio de 30 dias, pode encerrar seu contrato sem a necessidade de pagar uma multa, desde que já tenha completado 12 meses de aluguel, tá? E caso deseje fazer a quebra de contrato do aluguel antes de completar 12 meses ou sem cumprir o aviso prévio, uma multa será cobrada. Então, eu vou te passar aqui como é feito o cálculo dessa multa, tá? Em caso de mudança de endereço por motivos de trabalho, de acordo com a lei do inquilinato, para se conseguir isenção da multa rescisória, é preciso notificar o proprietário com no mínimo 30 dias de antecedência. É importante estabelecer que isso vale tanto para vínculos privados quanto públicos, desde que a transferência seja mandatória pelo empregador e sem ingerência ou escolha do empregado, tá? Ou seja, caso a transferência tenha ocorrido a pedido do empregado, que é o inquilino, a multa não é isenta, tá? Inclusive, a mudança pode ocorrer até mesmo dentro da própria cidade. Não é limitada à mudança de estado, né? Da mesma forma que a lei não limita a aplicação de multa apenas para regime CLT. A lei tampouco exige a mudança de estado para fazer jus à dispensa da multa rescisória, tá? A mudança para localidade diversa, inclusive dentro da mesma cidade, é suficiente para garantir a aplicação da referida previsão legal, sendo necessário, e neste caso mais extremo, uma análise acerca da distância em questão. E mudança efetiva de cidade, por sua vez, está absolutamente abarcada pela previsão legal, tá? E aí, tá gostando do vídeo? Eu vou interromper só um pouquinho para te dizer que se você tem um imóvel e quer vender ou alugar, ou mesmo comprar, eu quero me colocar à sua disposição para te ajudar a encontrar a melhor alternativa através da minha assessoria imobiliária, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você acessar e saber todas as opções que eu tenho para te ajudar, tá? Mas se você quer ou precisa de uma reforma ou reparo no seu imóvel, eu também quero me colocar à sua disposição para planejar e executar o serviço, te proporcionando segurança, tranquilidade e organização, com uma equipe totalmente preparada para atender às suas necessidades e desejos de forma comprometida e personalizada. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link para você acessar e saber outras opções que eu tenho também para te ajudar. Agora, por último, mas não menos importante, por outro lado, se você gosta, quer ou precisa de uma decoração personalizada aí no seu lar, eu quero me colocar também à sua disposição através dos meus cursos para você mesmo poder desenvolver aí ou através da minha consultoria, onde eu vou te orientar ao que e como pode deixar o seu ambiente ainda mais lindo e confortável. E tanto o curso quanto a minha consultoria servem para quem mora de aluguel ou em imóvel próprio e independente de ser apartamento ou casa, tá? Para conhecer essas modalidades, eu também vou deixar os links aqui na descrição para você acessar e conhecer melhor, tá? Agora, voltando para o tema do vídeo e falando sobre deveres do inquilino, tá? Dentro da lei do inquilinato, é importante observar os deveres de quem assina contrato para morar de aluguel em um imóvel, tá? Todos esses deveres estão incluídos no artigo 23 da legislação. Por isso que a intermediação de uma administração de imóveis pode ser um facilitador significativo, tá? Em negociações de aluguel direto com o proprietário, o risco de problemas contratuais é maior.
Então, eu vou te passar aqui quais são os principais deveres do inquilino, começando pelo óbvio, pagamento em dia do aluguel e outras despesas. Uma vez que o aluguel do imóvel é uma relação comercial, o inquilino tem como principal dever o pagamento em dia pelo bem, né, do qual está usufruindo. Além disso, é de sua responsabilidade, como locatário, pagar o boleto com a taxa condominial mensal, que você obtém junto ao administrador ou o síndico do condomínio, tá? Também tem sobre usar o imóvel apenas para moradia. A lei do inquilinato estabelece o locatário que não pode usar o imóvel alugado para uma finalidade diferente da estabelecida no contrato. Ou seja, se o imóvel é residencial, não pode ser usado para fins comerciais, nem sublocado para outros inquilinos, tá? Uma outra questão também em relação a devolver o imóvel no mesmo estado em que recebeu. Uma vez terminado o período de locação, caso não deseje renovar, você tem a obrigação de devolver o imóvel no mesmo estado em que recebeu, salvo as deteriorizações, claro, decorrentes do seu uso normal. E por esse motivo é que são feitas as vistorias de entrada e de saída, como nós vimos anteriormente nos direitos do inquilino, tá? Também tem a questão da informar imediatamente ao proprietário sobre o surgimento de danos. É sua obrigação, como inquilino, levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito, caso seja responsabilidade dele providenciar o reparo. Como em casos de necessidade de obras estruturais, por exemplo, né? E, além disso, fica sob responsabilidade do inquilino reparar danos verificados no imóvel ou nas instalações que tenham sido provocadas por si, familiares, dependentes ou visitantes, tá? Também tem a outra questão para considerar que é em relação a pagar todas as despesas relacionadas aos serviços consumidos. Como inquilino, você não pode sair do imóvel ao fim do contrato deixando para trás despesas de serviços como telefone ou de outras contas de consumo, como luz, gás, água e esgoto, tá? Outra questão também é em relação a cumprir as regras de condomínio, se for o caso. Apesar de não ser proprietário do imóvel, como inquilino, é seu dever cumprir integralmente a convenção do condomínio e os regulamentos internos, tá? Sendo que no período em que você estiver no imóvel, eventuais multas e punições relacionadas ao descumprimento dessas regras recairão sobre você, uma vez que é a pessoa que está ocupando o imóvel naquele momento, tá? Agora eu quero pegar também um ponto importante que é sobre o reajuste de aluguel. De acordo com o artigo 17 da Lei do Inquilinato, o valor do aluguel deve ser acordado entre locador e locatário. A lei, no entanto, não permite que o valor cobrado seja estipulado em moeda estrangeira e que seja reajustado de acordo com a variação cambial ou com o salário mínimo, tá? No que diz respeito ao reajuste de aluguel, o artigo 18 diz: é lícito às partes fixar, de comum acordo, novo valor para o aluguel, bem como inserir ou modificar cláusula de reajuste. Ou seja, a forma como os novos valores são aplicados é acordado entre o proprietário e o inquilino. Tá? O padrão no mercado imobiliário é que o aluguel seja reajustado a cada aniversário. E aí, você pode estar se perguntando, tá, mas quando o locador pode pedir a desocupação do imóvel? Essa é uma outra questão que a gente recebe bastante, como dúvida. De acordo com o artigo 4 da Lei do Inquilinato, durante o prazo estipulado para a duração do contrato, o locador não pode reaver o imóvel alugado. Por sua vez, o artigo 5 determina que, seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a ação de despejo, ou seja, o proprietário de um imóvel não pode encerrar uma locação, exceto pelos seguintes motivos explícitos no artigo 9, que são eles: por mútuo acordo, em decorrência da prática ou infração legal ou contratual, em decorrência da falta de pagamento de aluguel e demais encargos, para a realização de recuperações urgentes determinada pelo poder público, que de repente possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel ou podendo que ele se recuse a consenti-las. Tá? Além disso, segundo o artigo 8, se o imóvel for alienado durante a locação, ou seja, vendido por financiamento imobiliário, o comprador poderá denunciar o contrato de locação com o prazo de 90 dias para desocupação, tá?
exceto se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. Preste atenção, hein? Detalhes importantes. Agora, sobre desastres naturais. Quem paga o reparo de imóvel alugado, né, em caso de avarias? Você já viu por aqui, ouviu falar informações diversas sobre benfeitorias e reformas, né? Além de obrigatoriedade do inquilino de manter a conservação do imóvel, certo? Mas o que acontece se a propriedade for avariada por algum desastre natural, como inundações, tempestades ou a queda de um raio, por exemplo? De quem seria a responsabilidade pelo conserto, né, de acordo com a lei do inquilinato? Bom, neste caso, por se tratar de danos estruturais, o proprietário é o responsável, exceto em casos em que esse tipo de situação esteja prevista em contrato como responsabilidade do locatário. Porém, o locador não é obrigado a indenizar o locatário em caso de danos em sua mobília ou outros itens, tá? Mas há uma brecha na lei que responsabiliza o locatário no caso de avaria por causas naturais, e ela diz respeito justamente à conservação. Se ficar provado, por exemplo, que o cômodo de uma casa foi danificado após repetidos episódios de goteiras no telhado em dias de chuva, isso significa que o proprietário não foi avisado sobre o problema estrutural que acabou causando um outro dano no imóvel. E neste caso, o reparo fica por conta do inquilino por ter negligenciado a manutenção da propriedade. Sobre a desocupação, bom, após quanto tempo de atraso no aluguel o proprietário pode pedir para sair do imóvel? Quando o contrato de locação é firmado, o inquilino tem a posse do imóvel, certo? Então, para o proprietário ter a reintegração de posse, somente com um processo de despejo. E isso acontece em todo o mercado imobiliário. Existindo inadimplência por parte do inquilino, é possível entrar com uma ação de despejo, tá? E o tempo disso é variável e pode acontecer na primeira, ou na segunda, ou na terceira parcela, porque existe negociação, tá? Agora, o que é uma vistoria de entrada? Tem um vídeo aqui no canal específico sobre isso, mas eu vou dar uma pincelada aqui. Uma vistoria de entrada é um processo de análise do estado do imóvel no momento de entregá-lo ao novo locatário. O objetivo é registrar todas as particularidades e características por meio de fotos, vídeos e comentários escritos. Tudo fica descrito no contrato de locação para que os direitos do inquilino e do proprietário sejam assegurados. Ou seja, a inspeção de entrada serve para evitar que o dono do imóvel cobre por algo que não deveria, tá? Ao mesmo tempo, garante que o inquilino entregue a propriedade da mesma forma que recebeu. Por exemplo, imagine que uma casa ou apartamento esteja sendo alugado com uma pintura antiga, né? Isto é, ele não recebeu tinta nova entre o ex-morador e o novo inquilino. Bom, nesse caso, o locatário não tem obrigação de pintar o imóvel na hora de entregar as chaves. Portanto, se o proprietário tentar fazer essa cobrança, os direitos do inquilino estarão garantidos. É claro que existem exceções, como uma pintura antiga, mas sem danos ficar toda danificada. E aí, nessa situação, poderiam ser exigidos alguns reparos. Em resumo, o checklist de vistoria é uma segurança para ambas as partes na negociação. Por isso, também deve seguir o que está descrito na lei do inquilinato, apesar dessa legislação não obrigar a realização dessa inspeção de entrada, tá? Agora, uma outra pergunta é: qual a importância da vistoria de entrada na locação de imóveis? Bom, dado toda a segurança que eu já citei anteriormente, a importância da vistoria da entrada na locação de imóveis é evitar conflitos e assegurar os direitos do inquilino e do proprietário. Assim, o processo serve para registrar as informações relevantes e proteger as partes envolvidas, inclusive juridicamente. Ou seja, ainda que não seja obrigatório realizar a inspeção de entrada, é uma ferramenta jurídica que faz toda a diferença por especificar as condições de manutenção e conservação do bem, especialmente porque a lei do inquilinato indica que o imóvel deve ser entregue nas mesmas condições em que foi pego. Em outras palavras, bom, a vistoria de saída deve equivaler à de entrada. Caso contrário, é preciso fazer ajustes. E aí uma outra pergunta que fica: como realizar a vistoria de entrada?
Bom, para realizar uma vistoria de entrada, é preciso analisar as partes externas e internas e registrar as condições do bem. Esse processo costuma ser feito por profissionais qualificados, como corretores de imóvel, né? E pode ter a presença do inquilino e também do proprietário. E, aliás, é até recomendável. E agora, quanto aos direitos e deveres do inquilino durante a vistoria de entrada? Bom, os direitos do inquilino são de receber o imóvel em perfeitas condições de uso, né? Estar presente na inspeção e ter possíveis danos e falhas corrigidos. Já os deveres são de entregar a propriedade no mesmo estado em que recebeu e corrigir possíveis danos causados, tá? Portanto, o checklist deve ser detalhado e o laudo deve ter fotos e a descrição da propriedade, sendo anexado ao contrato. Os direitos do inquilino na vistoria da entrada para alugar um imóvel com condições de moradia, em todos os seus aspectos, é ter a isenção das despesas extraordinárias do condomínio, quando for o caso, tá? E usar o imóvel sem sofrer interferência do proprietário. Deveres do inquilino na vistoria de entrada: comprometer-se a pagar o aluguel até a data do vencimento, consertar possíveis danos ao imóvel, solicitar autorização para fazer reformas, manter o imóvel em condições equivalentes às do momento da locação. E aí você pode estar se perguntando, quanto custa uma vistoria de entrada? Bom, o custo de uma vistoria de entrada fica ali entre R$ 80 e R$ 1.500, dependendo da região do imóvel e do tipo do profissional contratado. Geralmente, as imobiliárias já contam com esse tipo de serviço e tem pessoas especializadas na análise. E aí você pode se perguntar, pode cobrar a vistoria de entrada? Sim, pode cobrar a vistoria de entrada, mas essa responsabilidade é do proprietário. A exigência do pagamento dos inquilinos é ilegal, tá? Quem paga a vistoria da entrada do imóvel, como eu disse, é o proprietário durante os processos de locação, tá? Agora, se for o caso de uma compra, por exemplo, né, que é feito de acordo entre as partes, o custo costuma recair sobre o comprador. Mas não é o caso, porque nesse vídeo nós estamos falando sobre locação, né? E aí, como registrar e documentar os resultados de vistoria de entrada? Você deve registrar e documentar os resultados de vistoria num laudo específico que será anexado ao contrato de compra e venda ou de locação, no caso. E em caso de divergência, é possível tirar fotos e fazer descrições sobre todos os itens dos cômodos durante o prazo disponível para análise. E aí, após esse período, o laudo final vai ser gerado com os registros do vistoriador. E caso o proprietário e você tenham feito considerações, elas também estarão registradas como complemento, tá? É importante você contar com a ajuda de especialistas na vistoria de entrada e de saída também do seu imóvel alugado, tá? Com todas essas informações, você já sabe como a inspeção de entrada em um imóvel alugado é feita e quais os deveres e direitos do inquilino. Mas mais do que isso, entende que o checklist de vistoria é importante para garantir a segurança do processo de locação, né? Bom, eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado do tema do vídeo e lembrando que se gostou, deixa um like para eu saber e se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para ser notificado sempre que eu postar novos vídeos aqui, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!